Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou fazendo mais um vídeo aqui então para vocês da série de planejamento, de gestão e de gerenciamento e gerenciamento de contratações. Eu vou mostrar para vocês de forma bem rápida, com o foco principal nos solicitantes, como faz o alinhamento, como a gente faz em Catanduva o alinhamento do planejamento que é feito através do sistema aqui, né, do PGC, do Planejamento e Gerenciamento de Contratações a nossa metodologia de trabalho aqui, com a planilha de aquisições, né, que cria o nosso cronograma, a planilha que a gente usa para criar o cronograma de compras em Catanduva, e fazer a união de um processo que às vezes fica um ano e meio em circulação, em elaboração, né? Se a gente pensar que a gente começa o planejamento em fevereiro, março do ano atual, para às vezes, através de uma IRP, se concretizar lá em junho, julho, agosto, setembro do ano subsequente, é um planejamento bastante longo que às vezes causa dúvida aqui no pessoal. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, basicamente, como que o solicitante deve agir, né, e, obviamente, também é de interesse dos compradores que forem utilizar o mesmo procedimento, ou pelo menos ter uma ideia de como a gente trabalha aqui para fazer um procedimento semelhante. Funciona, tá? A gente trabalha assim já há alguns anos, acredito que mais de 5, 6 anos. Eu vou mostrar aqui então para vocês o alinhamento de todo esse planejamento, de quando o solicitante faz uma estimativa lá, a inclusão de um DFD, né, de um documento de formalização de demanda. Depois, quando esse documento, esse arquivo, essa demanda vai para a nossa planilha de controle, e aí em que momento que isso vai se concretizar, né, que ele vai fazer estimativa de quantitativo no IRP e tudo mais. Tem campos que eu acredito que vai querer, a partir do momento que o solicitante fez o DFD e aí fez a inclusão na planilha, às vezes o próprio pessoal da equipe de compras vai querer fazer a estimativa de quantitativo com base na demanda que a pessoa fez, mas aqui a gente decidiu fazer dessa forma, porque é um procedimento que vem se atualizando aí há 8, 9 anos, e agora há uns 4, 5 que a gente usa desse jeito, tá? A gente começou a usar o PGC em 2018, 2019, acredito eu, se eu não estiver muito enganado. Então, iniciando aqui, sempre que a gente recebe aqueles e-mails de informativo de IRP disponível para quantificação, né, para estimativa de quantitativo, a gente pega um modelinho de e-mail que a gente costuma já usar aqui há muito tempo, que a gente vai ajustando pequenos detalhes de, de IRP para IRP, né? A gente especifica com base no tipo de item que é, a gente seleciona quais são as pessoas interessadas em receber, né? Material esportivo aqui, por exemplo, a gente colocou os professores de educação física, o pessoal do NAPNE, que às vezes tem alguma demanda relacionada a algum material específico para fazer alguma atividade com os alunos atendidos pelo NAPNE. E aí, dependendo do tipo de demanda, né? Por exemplo, material gráfico, a gente mandou para todo mundo. Aí teve um outro aqui, imobiliário, mandou para outras pessoas e tudo mais. Então, eu vou começar para vocês aqui, mostrando para vocês o modelo de e-mail que a gente faz, né? Então, a gente informa que a gente recebeu um comunicado de estimativa de quantitativo de IRP, coloca aqui também o comunicado, né, para a pessoa ter uma noção, por transparência, para a pessoa conseguir acessar o documento, né? E aí, geralmente, ele está aqui, ó, o comunicado. É o comunicado que todos vocês recebem aí através da reitoria, não sei se é a Solange que está mandando hoje, mas, ó, aqui nesse caso a Evelyn que assinou e tal. E aí a gente pega esse comunicado, manda e meio que faz a adaptação do comunicado ao nosso procedimento aqui. Então, a gente informa, né, que houve a liberação para estimativa de quantitativo, a gente cria uma planilha, que é uma planilha que a gente utiliza de controle aqui das estimativas de quantitativo de IRP de cada ano, né, cada ano a gente tem um, então, não, esse é outro. Então, a gente tem uma de 2021, 2022, 2023, 2024, e aí a gente vai criando todas as IRPs aqui com o nosso modelinho, com os nossos setores aqui, porque a gente entende ser importante que a pessoa que inclui aqui já tenha incluído o DFD no planejamento e tal, então ele coloca a quantidade que ele vai querer comprar através dessa modalidade de compra, né, que a SRP é uma das modalidades de compra. Quando a pessoa faz a estimativa de quantitativo no ano anterior, ela já existe uma demanda. A demanda ela vem primeiro,
e a forma de compra. Então, a pessoa faz a estimativa de quantitativo, inclui a demanda no sistema, e aí quando chega o ponto dela fazer a estimativa de quantitativo, que aí já é a forma de compra, aí ela vem e coloca o item aqui e coloca o número do DFD anteriormente planejado aqui na coluna para a gente ter a justificativa e tudo, a necessidade de aquisição, né, tudo mais. Já ter tudo especificado no documento para a gente montar o processo, fazer a estimativa de quantitativo e fazer a compra da forma mais planejada possível. Então, vou dar um exemplo para vocês aqui desse e-mail aqui, acho que é o terceiro e-mail, se eu não me engano. Terceiro e-mail. Então, esse daqui é o de permanente, imobiliário geral. Então, a gente informou aqui que teve essa planilha, que é essa planilha que eu abri aqui. O modelo, Bruna, não, tá aqui. Se o modelo não tiver liberado para edição, a gente solicita que a pessoa solicite permissão, porque é um modelo que fica somente leitura, né? Então, tutorial de solicitação de permissão, é coisa bem simples e bem mastigada, tá, pessoal? Então, ó, o link, onde que a pessoa vai clicar e tudo mais, ó, é uma coisa muito básica, mas como a gente está lidando com pessoas com todo tipo de nível de conhecimento, a gente faz um tutorial de forma que qualquer pessoa com o mínimo de conhecimento tecnológico vai conseguir realizar o procedimento, tá? Então tem todos os procedimentos aqui. Esse tutorialzinho já é um pouco antigo, mas o Google Planilhas não mudou nada nesse sentido. Então, a gente coloca esse tutorial, a gente coloca aqui também um tutorial de elaboração de documento de formalização de demanda, além dos vídeos que a gente disponibiliza de explicação, tem gente que gosta de ver um tutorial mais básico, né, mais simples. Então a gente tem um tutorialzinho aqui de 5 páginas, que mostra os links, direciona a pessoa a como fazer a solicitação, que perfil que ele tem que colocar, onde ele tem que acessar. Ó, esse manual, por exemplo, nosso é de 2022, ó, 23, 24, 25, ele vai fazer 3 anos esse ano. Mas o procedimento também não mudou de 2022 para cá, acredito eu. Então mostra aqui como criar o DFD, o que ele tem que colocar onde, as siglas que ele tem que preencher e tudo mais, tá? Bom, além dos vídeos, a gente sempre manda documentação escrita também para o pessoal se orientar, tá? Então a gente tem aqui também a confirmação de interesse, deixa eu ver o que é isso. Tá, aqui é o comunicado do Hector, né, também informando sobre a ERP de imobiliário geral. A anterior que eu mostrei era da Evelyn, né, esse foi o Hector que mandou. E a planilha que é que eu mostrei para vocês ali. Então, a gente explica aqui quanto ao número de formalização de demanda, o item deve ser informado na coluna ao lado da estimativa do setor. A gente tem uma recomendação, uma boa prática que a gente usa aqui, é que a gente não faz ou pelo menos em regra, a gente não faz estimativas que não tiverem sido planejadas no ano subsequente, tá, pessoal? Então, se o cara quer comprar aqui 30 cadeiras, ele tem que ter planejado essas 30 cadeiras, tá? Ele não vai colocar 30 cadeiras aqui sem me mostrar um DFD. E se ele colocar um DFD aqui, por exemplo, o DFD 60 2024, se eu vir na minha planilha de compras aqui, o DFD tem que estar aqui aprovado, cadeira, tal, tem que estar com a descrição completa da cadeira que ele quer, já tem que estar aqui as quantidades e os valores aproximados, né? Lembra que isso daqui, com base nos vídeos anteriores, é uma estimativa que é feita de um ano para o outro, então o valor não precisa ser exato ao valor que está aqui na... Cadê? Aqui, né? Na SRP, aqui. O valor não precisa ser exato ao valor que está aqui na SRP, porque é uma estimativa. Então, por exemplo, o valor unitário no IRP aqui, ele está com 1.453,95. Peraí. 1.453 e... voltou meu áudio. Ele está com um valor como 1.453,95. Não é necessário que esteja exatamente o valor. Que o valor do IRP aqui na hora que for para licitação ele vai cair, né? Ele vai baixar de 1.453. E outra que essa daqui é uma estimativa de valor da cadeira, tá? Já falei isso em outros vídeos. Então, aqui a minha CAP aqui estimou que vai comprar 20 mil reais, 20 cadeiras de R$ 1.000, e aqui ele colocou 30 cadeiras na estimativa de IRP. Então, eventualmente, se a gente for comprar, a gente vai conseguir pelo menos comprar essas 20 aqui. Se o valor abaixar muito, a gente aumenta a quantidade e tenta manter a compra dentro dos 20 mil, tá? Então, eu tenho aqui nessa IRP, eu já filtrei pelos totais aqui, então só foram estimados esses 3 itens. Então, eu tenho
essas duas e essas outras, esse DFD, mais esses dois DFDs aqui de outra área. A gente usa validação aqui, é só uma curiosidade, para saber quem foi que editou a planilha, né? Quem foi que colocou, que horário que ele colocou, se ele colocou dentro do período que a gente deu para fazer a estimativa de quantitativo e tudo mais. Depois que... Vamos voltar lá no e-mail para não se perder. Então, a gente informa que a pessoa tem que vir aqui preencher. Quando o solicitante recebe o e-mail, ele abre a planilha, vem aqui, procura a coluna dele e coloca, ó, eu tenho uma lista, um DFD que fala disso? Tenho. É o DFD 60, eu quero 30 cadeiras. Então, 6224 é o número do DFD, coloquei 30 cadeiras. Então, quando ele inclui isso daqui aqui, para que acaba o prazo, a CLT, o setor de compras, né? Cada campus tem uma sigla também. Cada campus não, né? A maioria é CLT. Vai lá, faz o lançamento desse quantitativo e aí quando tiver disponível para compras, a gente vai e faz a aquisição dos itens dentro do valor que está designado para aquele ano, dentro do orçamento previsto, tá? Aquele item sempre vem para cá, né, para nossa planilha, então a gente consegue saber aqui como que a gente vai fazer a aquisição desse item. Aí a própria CLT daqui já faz a classificação aqui, a organização da compra, coloca que é através de SRP que vai ser comprado. Se depois der um problema nesse RP e tal, aí a gente vem e muda aqui e faz a compra direta, tá? Direta pelo campus, tá? Não compra direta especificamente, porque a gente tem que fazer a avaliação de qual que vai ser a modalidade de compra que vai ser utilizada para fazer a aquisição do item especificamente no caso concreto. Bom, era basicamente isso. É só para mostrar para vocês que a gente sempre mantém o alinhamento do planejamento do ano anterior para fazer as estimativas de quantitativo de IRP, porque a gente entende que IRP, SRP, já é a modalidade de compra, né? E isso tem que estar alinhado ao planejamento anterior, um planejamento prévio. Isso daqui eu mostrei para vocês aqui que ele já vem para a nossa planilha. Eu acredito que era isso. Acredito que o que eu queria ter falado eu disse, né? Deixa eu só verificar aqui nas minhas anotações se tem mais alguma coisa. Apenas um adendo aqui, eu falei tudo o que eu precisava, mas a gente sempre coloca a data de um prazo com 2 ou 3 dias de prazo para a gente conseguir fazer o lançamento, né? Então, por exemplo, se vai ter que lançar no dia 19, vai, 16, 17, 18, 19, 19 ou 20, vamos supor. Então, a gente dá até o dia 16, aí segunda e terça a gente vai e faz o lançamento da SRP, tá? Do IRP, né? Dos itens. A gente sempre também coloca aqui que em caso de interesse do setor sendo estimado por uma aquisição a ser realizada no ano seguinte, o referido item deve constar em DFD, já incluído ou elaborada conforme tutorial anexo, blá blá blá, considerando que o prazo da inclusão, exclusão, redimensionamento diante de uma estimativa de uma aquisição para o presente ato em 2025, é importante destacar que, a depender das particularidades do item almejado e suas variações de mercado, não é possível garantir que a ata estará vigente durante todo o período de 12 meses, né? Porque às vezes ocorre da liberação de compromisso do fornecedor e tudo mais. Então a gente sempre coloca o máximo de informação útil no e-mail para a pessoa ter uma noção geral, mas não ficar colocando tanta informação que vai confundir também o solicitante, tá? Bom, eu acredito que seja isso. Obrigado pela atenção de vocês aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato por e-mail, né? No e-mail aqui é clt.ctd@ifsp.edu.br. E é isso. Abraço a todos.